Fala, investidor, tudo bem? Você está no canal Otimize seus investimentos, pessoal. Nesse vídeo, a gente gravou sobre a estratégia de dividendos, né? O que eu acho como gestor aí da estratégia de dividendos. E, obviamente, falamos aí de características dessas estratégias, quais os riscos envolvidos, né? Para quem que ela serve, para quem que ela não serve e todos os cuidados que você tem que tomar aí ao abordar essa estratégia. É isso aí. Então a gente vai responder, né, se é uma boa estratégia ou não, se vale ou não a pena aí comprar, por exemplo, Petrobras aí que está pagando bons dividendos aí, né? Então a gente responde tudo isso aí nesse episódio aí. É isso aí, pessoal. Acompanhe aí depois da vinheta. Um abraço. Fala, investidor, tudo bem? Pessoal, está aqui no canal Otimize seus investimentos. Estamos começando mais um vídeo. Vocês já tiveram um spoiler antes da vinheta, né, sobre o tema do vídeo. Como sempre, né, eu estou aqui com o meu co-host Tiagão. Fala aí, Tiagão, tudo bem? Fala aí, Marcelão, beleza? Tudo jóia? Vamos para Bora mais para um mais um tema vídeo? aí. Bora. Então, pessoal, bom, não me apresentei. Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo Abud. Eu sou gestor de investimentos, tá? E esse nosso canal aqui, ele é direcionado aos nossos investidores e a gente disponibiliza o YouTube, o conteúdo aqui no YouTube para quem agregar valor, tá bom? Bom, o tema de hoje é o que eu acho, né, Tiagão, sobre a estratégia de dividendos, uma estratégia famosa aí, né, Tiagão? O que você Boa. acha aí já de. Dá teu spoiler aí, Tiagão. O que você acha da estratégia de dividendos, Tiagão? Cara, eu gosto da estratégia de dividendos, né? Acho que quando eu comecei a estudar um pouquinho mais, né, sobre essa questão de investir para longo prazo, foi a estratégia que eu primeiro conheci, né? Então, conheci lá a história do Luiz Barsi, né, que é muito famoso, né, por Pera. isso. Então, ele, vamos dizer assim, inspirou bastante aí o meu começo aí investindo, né? Onde eu buscava empresas, né, que pagassem bons dividendos, né? Aham. Mas depois eu comecei a ver que tinha algumas coisas que tem que ser levado em consideração, né? Aham. Principalmente para quem está começando, talvez aí buscar essas empresas, pelo menos na minha opinião, não acho que é a melhor estratégia aí para quem está começando, né? Acho que diversificar até a estratégia, acho que é importante. Sim, Tiagão. Acho que esse primeiro disclaimer que você fez é muito importante. Pessoal, não tem um investimento que ele é vencedor. Não tem uma estratégia vencedora. Cada estratégia ela é boa em um momento de mercado, né? Então, por isso que a gente tem que ter uma diversificação com diversas estratégias, montar uma carteira, né, com essas estratégias, para que a gente consiga aí surfar todos os ciclos de mercado da melhor maneira, tá? É... E é isso, Tiagão. Então, acho que tua premissa aí para a gente começar o vídeo, acho que foi boa, tá? Não, bacana. Eu acho que assim, né, Marcelo? Acho que para quem está ouvindo, né, eu imagino assim que tem de todos os níveis, né, de Aham. conhecimento, mas eu acho que primeiro até é importante a gente falar para as pessoas o que são dividendos, né? Porque pode ter gente que não sabe aí, né? Acho que é importante a gente partir por aí. O que você acha? Sim, vamos lá, Tiagão. Dividendos, quem não sabe, pessoal, é um pedacinho do lucro da empresa, né? É um pedação, dependendo da empresa que você investe. É um pedacinho do lucro da empresa que a empresa distribui aos acionistas dela, tá? Então, por exemplo, hoje a gente tem aí um caso bem famoso de dividendos, né, Tiagão? Que está na mídia aí, de uma ação que tem como um dos principais acionistas do governo do Brasil, né, que é a Petrobras, que está distribuindo aí boladas e boladas de dividendos, né? E você vê aí os governos mais e as pessoas mais de esquerda criticando muito, né, esses dividendos, que tem que estar pagando fundo de pensão de americano, tá pagando isso e aquilo, né? E, bom, mas sem politizar aqui o canal também, né, Tiagão? Pessoal, nada mais, nada menos que esses dividendos é um pedacinho do lucro da empresa, um pedação do lucro da empresa que o acionista ele tem direito a receber, tá? Então, assim, lembrando que de novo,
O acionista ele tem direito a receber esses dividendos. Inclusive, ações, Tiagão, da Bolsa, elas são obrigadas, a maioria delas, dependendo do nível de governança que você está ali na Bolsa, né? Para não confundir o pessoal aqui, nível de governança é o quanto é a regulamentação que aquela empresa entra para abrir o capital dela na bolsa, né? Para estar disponível para outros investidores na bolsa de valores. Normalmente, as empresas são obrigadas a distribuir no mínimo 25% do lucro, tá? Então, isso já traz aí um pouco de tranquilidade para o investidor, tá? Mas, indo mais a fundo, algumas outras empresas em alguns momentos podem distribuir muito mais do que 25% do lucro, tá? Como aconteceu um pouco com a própria Petrobras. Bom, legal, já é um bom norte, né? A gente entendendo aí que Uhum. os dividendos aí nada mais é do que uma distribuição dos lucros aí das empresas, né? A gente pode Sim. resumir isso. Bacana. E aí vamos lá, Marcelo. Eu já falei o que eu acho aqui, mas e você, o que você acha dessa estratégia aí de Explicamos um pouco dividendo? sobre o que é dividendos, né, Tiagão? E o que eu acho da estratégia de dividendos. Primeiro eu vou fazer aqui uma citação também do Luiz Barsi aí, que hoje eu acho que ele é a referência, né, que a gente tem nesse tipo de estratégia. Podemos até falar talvez até mundialmente, tá, Tiagão? O patrimônio dele é bem relevante. E ele até comentou, acho que no podcast do Grupo Primo, que ele recebe 1.015.000 por dia de dividendos, Tiagão. Tá bom para você ou não? Tá legal, né, cara? Acho que dá para pagar o almoço, né? Acho que eu lembro que o pessoal até brincou, falou, ô louco, só com os 15.000 eu já tava feliz. Ai, Tiagão, engraçado. Mas assim, lembrando então, o que eu acho, tá? É uma estratégia de longo prazo. Então, por que eu citei o Luiz Barsi? Porque ele investe, pessoal, desde os 15 anos, eu acho, um negócio assim, 14 anos. Então, ele vem comprando aí boas oportunidades. Eu acho que o principal do dividendo, Tiagão, vamos ser curto e grosso, tá? Ter dividendos igual a Petrobras, assim, é muito difícil, né? Num nível tão grande. Por quê? Porque a empresa está muito barata, porque ninguém quer comprar achando que o governo vai meter a mão na empresa, né? E os dividendos estão altos. Então, o dividend yield, que é a relação, o quanto de dividendo a empresa está pagando do preço total dela, tá? Então, o dividend yield da Petrobras ele está muito acima, tá, de qualquer outra empresa. Mas lembrando que uma empresa com dividend yield muito bom, tá? Ela tá te pagando ali o quê? 10% ao ano, né, de dividendos. Ah, isso é bom? Isso é bom, isso é ótimo, Tiagão. Mas o melhor ainda, Tiagão, é o seguinte: você comprar essa empresa pagando um dividend yield de 10%, né, ou pagar R$ 100 numa ação que vai te pagar R$ 10 por ano, tá, de volta, só de dividendos, né, livre de imposto, você comprar essa empresa a R$ 100 hoje, vamos supor que o lucro dela triplique, né? O preço dela tende a acompanhar esse lucro, né? Então a empresa vai estar valendo 300, tá? E você vai estar recebendo daqui, vamos supor, daqui 10 anos, né? Se essa empresa vai crescendo o lucro dela, gerando valor, né? Tendo crescimento real no lucro dela, você vai estar recebendo ali o dividend yield dela ainda vai estar 10, né? Porque ela vai estar pagando 30 em 300. Mas você que comprou a 100, você vai ter um rendimento sobre o custo que você teve, né? Ou no mercado o yield on cost seu vai ser de 30% ao ano. Então, assim, Tiagão, e isso já estourou no norte. Então, eu gosto muito, tá, dessa estratégia. Uma estratégia muito boa, vencedora, provada no tempo, mas, de novo, de longo prazo. Tá? Então, as maiores oportunidades de uma estratégia de dividendos não está no curto prazo, nesse 10% que você vai receber esse ano. Tá no quanto você vai reinvestir esses dividendos para pensar no dividendo lá do futuro. Tá? De novo, Tiagão, a gente já falou de um vídeo aqui de fluxo de renda mensal, foi o último vídeo que a gente soltou. Se você precisar, né, usar, não conseguir reinvestir, precisar usar agora, né, ou estiver olhando para esse fluxo de capital porque você precisa dele, né, porque por diversos motivos, daí sim, né, também vale a pena você sacar. Mas, de novo, dividendos é uma estratégia de longo prazo, tá? Então,
É uma estratégia onde a gente usa esse crescimento dos lucros da empresa para crescer também a nossa renda. É, Que a gente eu já acho, tira com essas empresas. Perdão. não, eu acho bacana, né, a estratégia, né? Até nesse podcast que você citou do Barsi lá no Primo, lá, né? No Aham. Grupo Primo, se eu não me engano, não sei se foi ele ou foi num outro podcast que a filha dele, né? Acho que é a Luísa, o nome dela. Ela fala mais ou menos que como que o Barsi começou lá, né? Aham. Ele começou a comprar as ações, né? Visando a aposentadoria dele, né? Fazendo ali ele falou, pô, vou fazer aqui meu pé de meia aqui pro meu futuro, né? Porque ele entendeu Sim. que a previdência ali, né? No caso ali, para ele não, ele entendeu que aquilo ali não ia ser bom para ele. E aí eles fizeram mais ou menos um valor equivalente, ele comprava aproximadamente R$ 500, né, que seria equivalente na época, né, Aham. R$ 500 por mês em ações lá, né. Uhum. E aí ele falou que ele teve um resultado, né, muito expressivo, rápido, justamente por isso que você falou, por essa valorização, né, da empresa, né, da cotação ali, isso trouxe um retorno bem positivo para ele num curto prazo, né, até menor do que ele estava imaginando, que ele estava com um horizonte lá de 30 anos, se eu não me engano, e Aham. em menos de 10 anos ele já estava numa situação bem interessante. Mas aí, né, entra um ponto aqui, né, Marcelão, que, cara, pô, bacana, né, eu posso chegar hoje e falar assim, cara, eu vou separar R$ 500 por mês para fazer esse meu pezinho de meia, todo mês eu pego R$ 500, compro ali Aham. um pouquinho de uma ação, esperando, né, que daqui 10, 20, 30 anos eu esteja numa situação confortável. Mas assim, né? Aí que vem, né? Cara, qual empresa escolher, né? Como fazer, escolher essas boas empresas, como, cara, administrar tudo isso, porque aí é onde Aham. eu acho que onde está o segredo, né? Porque a gente ouve essas histórias e eu acho que, pô, legal, né? É bacana, acho que tem que inspirar, mas a gente também tem que se aprofundar um pouquinho mais, né? Entender que, cara, não é simplesmente girar a roleta lá, escolher a empresa que paga o maior dividendo lá e sair comprando ela, né? Porque as coisas mudam, né? Então tem outros fundamentos aí envolvidos, né? Sim. Tiagão, então vamos falar um pouco desses fundamentos. Que uma boa empresa de pagadora de dividendo, né? Já que a gente está falando o que eu acho da estratégia, vamos falar um pouco desses dividendos, né? Uma boa estratégia dessas empresas. É uma boa estratégia de dividendos, mas sim você tem que selecionar os melhores ativos para compor sua carteira. Como que você seleciona esses melhores ativos? Pô, Marcelo, se eu quero dividendo, eu tenho que ir no maior dividend yield que tem na bolsa, né? Bom, lembrando, pessoal, para quem não sabe o que são dividend yield, são indicadores financeiros, né, que a gente tira das empresas. Você consegue acessar esses valores, né, em sites como o investing.com, como acho que a Infomoney, Status Invest, tá? Você consegue procurar pela empresa e ver quais são esses indicadores financeiros que ela tem atualmente e atualizados. Mas assim, então você não vai procurar o maior dividend yield, tá? Na verdade, o que você tem que buscar é empresas que sim têm um bom dividend yield, ou seja, elas têm um fluxo de dividendo que faz sentido, né? E elas também têm que ter uma perspectiva de longo prazo boa. Você lembra que a gente falou que as ações são de longo prazo? Então, o Barsi fala muito, né, sobre sustentabilidade das operações. Essa operação dessa empresa, né, o que ela faz é sustentável? Né? Então, a Petrobras ela vai existir daqui 10, 20 anos, tá? A tua empresa, né? Ela consegue gerar fluxo de caixa, o endividamento dela é saudável. Então, assim, tudo isso vai te falar se essa empresa ela é boa para gerar um fluxo de dividendos para você, né? E para assim, suprir essa necessidade no futuro que você tem também de ter uma empresa que paga um rendimento sobre o que você pagou nela muito bom. Você precisa, então, olhar outros fatores. Tá? Então, não é só o dividend yield, não é só se a empresa caiu, não é só se ela pagou dividendos gordos esse ano. Né? A gente tem que olhar, na verdade, para a sustentabilidade desses dividendos, que tem tudo a ver com a sustentabilidade das operações da empresa. Né? Então,
de novo, endividamento saudável, se as operações são necessárias para o desenvolvimento da vida humana, né? Então, ou seja, a gente está olhando para o longo prazo, né, Tiagão? Será que o ser humano vai precisar dessa empresa daqui 20 anos? E daí a gente tem setores, né, Tiago, que tem muito forte essas características no DNA deles, como o setor de energia elétrica, por exemplo, tá? A energia elétrica transformou a humanidade, geradoras, transmissoras de energia elétrica, elas com certeza vão existir daqui 10, 15, 20 anos. Essas empresas possuem contratos de longo prazo, contratos onde protegem ela ali de variações no preço. Essas empresas possuem ativos, elas crescem os lucros porque elas aumentam, né, o número de projetos que ela tem ali sobre concessão. Enfim, o setor de energia elétrica é um setor bem interessante aí para você começar a olhar, tá? Não é uma recomendação, para você começar a olhar quais as oportunidades que você tem de uma estratégia de dividendos ali dentro, tá? Também é um setor, né, por ter essa sustentabilidade nas operações dele, ou seja, por ser uma operação mais segura, né, é um setor que tem menos risco também ao investir. Então, esse é o parecer aí final, Tiagão. Procurar boas empresas, setores que tem um pouquinho menos de risco, né, operações sustentáveis, por aí vai. Não, com certeza, Marcelo. Acho que vale até assim, né? Foi bom porque essa resposta já juntou em duas perguntas que eu ia fazer, né? Que é Aham. justamente a gente está falando de como escolher essas empresas e o risco, né, que tem, né, nessa estratégia de dividendos, né? Então acho que na sua resposta aí, eu acho que já matou os dois pontos aí, foi bem importante. E até por Sim. isso que tem que falar para o pessoal, né? Pô, deixar o like aí, comentar aí se você gosta dessa estratégia, se você atua nisso ou não, se essas dicas aqui que a gente está falando aqui, né, são boas. Proveitosas, né, Tiagão? Exato. Então acho que, pô, a pessoa chegou até aqui e não deixou um like aí, a gente fica até Pessoal, desanimado. e nosso vídeo aqui, de novo, ele não tem cortes, né? Porque a gente quer transmitir aqui um bate-papo mesmo, a gente não quer ficar fazendo nada mecânico, ou a gente não quer estudar para fazer o vídeo só para fingir que a gente sabe, né, Tiagão? Exato. Então, a gente vem trazendo as coisas que vem plotando aqui na nossa cabeça, né? Que a gente vem desenhando. E é isso, eu acho que o objetivo do vídeo foi cumprido, que é mostrar, né, que sim, é uma estratégia vencedora, a estratégia de dividendos, mas que a gente tem que tomar certos cuidados ao investir nessa estratégia, colocar na cabeça que essa é uma estratégia que é de longo prazo, que tem riscos, que não é uma estratégia para conservadores, tá? Apesar dela pagar esse fluxo mensal, de ter uma característica mais conservadora do que outras rendas variáveis, né? Essa estratégia ela não é para conservadores. E tomem cuidado, tá? Ao selecionar empresas pagadoras de dividendos pelo dividend yield. Por exemplo, uma Petrobras, que está pagando caminhões de dividendos, tá? Recentemente, pode mudar toda a estratégia da empresa e ela querer reinvestir, tá? Uma maior parte desses lucros nas operações dela, virar uma empresa de energia sustentável, enfim, ela pode dar um cavalinho de pau e parar de pagar esses dividendos do dia para a noite. Então, não é uma estratégia para amadores. Busquem sempre a orientação aí de um profissional, do seu gestor. Para quem quiser conversar, estamos disponível. E é isso aí, pessoal. Obrigado. Até um próximo vídeo. Muito bom, valeu aí, tchau, tchau. Falou!